Ô, Savioli, fundos imobiliários, você investe em fundos imobiliários? Eu gosto bastante, acho que tem vários bem baratos, assim, principalmente os fundos que investem em CRI, em dívida, muitos deles pagando aí 9, quase 10% de dividendo ao ano. Tá num patamar bom, tem que diversificar sim, mas para quem procura renda, eu acho que, cara, faz bastante sentido. E tem na minha carteira, acho que tem que ter. Mas não é para reserva de emergência, tá? Sim, com certeza. Você já ia fazer essa pergunta. Direta. Não, eu ia fazer uma outra pergunta. Tem dois fundos que eles são bem baratinhos, abaixo de R$10, e muita gente aqui acaba mandando mensagem perguntando, que é o MXRF11 e o TORD11. Eu não gosto muito do portfólio deles. Não? Tá? Conta um pouquinho sobre eles. Mas eu acho que assim, dá pra ter. No final do dia, você tem sempre que pensar duas coisas, né? Investir vai ser sempre melhor do que você gastar dinheiro. Então, putz, ou eu vou comprar, sei lá, algo que eu não preciso, ou eu vou investir. Acho que investe que, no último caso, você vai ganhar o dividendo lá e vai fazer sentido. Mas quando você começa a olhar o portfólio desses fundos, a visibilidade que eles dão dos investimentos que eles fazem, fica bastante difícil de você estudar um pouco o risco, principalmente o MXRF11. Então, eu não tenho eles em carteira, mas eu entendo se, tipo, putz, sobrou R$30 aqui na minha conta da corretora, eu vou comprar eles. Então, compra, mas eu não teria uma parcela muito grande. Eu acho que tem outros mais interessantes. E eu acho que em fundo imobiliário é muito fácil de você diversificar, porque é muito fácil de você entender. Então, putz, galpão logístico eu acho legal. Shoppings eu acho que tá super interessante de investir por conta que eles estão desvalorizados, estão pagando um pouco de dividendo ainda nesse momento de pandemia, mas quando voltar tudo ao normal, eles devem se valorizar e o dividendo vai vir mais forte. Então, é muito fácil de você entender. Então, eu acho que, enfim, os de dívida são os mais difíceis, porque você não tem muita visibilidade. E são os que mais rentabilizam. Exatamente, né? Porque eles são tudo crédito privado. Então, putz, às vezes tem fundo que, putz, o cara empresta grana ali pra fazer loteamento, ou pra fazer apartamento, ou pra fazer resort. É uma dívida cara, né? Então, se não é uma gestão que você confia muito e que na sua carteira como um todo tá bem diversificada, alguma hora pode estourar alguma bomba. E eu acho que o principal, que pouca gente pensa, é que você não tem ainda um mercado secundário para dívida aqui no Brasil muito desenvolvido. Então, se um fundo tem uma dívida dessa e ele quer passar para frente, se não for algo muito bom, ele vai ter que vender com deságio, sabe? Só que isso não vai aparecer no preço da cota até que aconteça. Então, tem que tomar um cuidado maior, sempre olhar lá a razão de garantia das dívidas e tal, não olhar só o dividendo e tender a pegar aqueles que têm um portfólio bastante diversificado. Eu, por exemplo, na nossa carteira recomendada, incluí alguns fundos de CRI na semana passada, mas, de novo, é bem diversificado. Então, o que eu fiz? Eu tenho alguns extremamente seguros, que na minha opinião o mais seguro hoje é investir em galpões de logística, principalmente com e-commerce e tal, só tende a crescer. E o que está mais arriscado do ponto de vista de visibilidade e de avaliação são os FIIs de CRI, mas, enfim, a diversificação está aí para isso, né? Então, eles remuneram bem. Muitos caíram, né? E assim, porque a Selic tá subindo. Mas se você olha, se você compara não com a Selic, mas com a NTNB, né? O título IPCA+, muitos deles estão pagando bem mais, porque eles repassam a inflação e ainda tem juro real embutido. Então você encontra aí fundos de papel que pagam IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9 na média, né? Dos títulos que eles são donos. Então, putz, vale bastante a pena, sabe? Mesmo porque você consegue vender a qualquer momento, você tem liquidez. Tem a liquidez necessária, então, né? Putz, acho que vale a pena. Tem algum fundo imobiliário que você acredita que todo investidor deveria ter na carteira, ou apenas ou olhar, pelo menos? Cara,
Acho que assim, um que todo mundo tem e que, se fosse escolher um pra começar, eu acho que deveria ter, que é o KNRI11, que é o do Kinea Renda Imobiliária. Ele não é o melhor, ele não é o que você vai ganhar mais dinheiro, mas ele é muito diversificado. Então, o pessoal da Kinea é super bem qualificado. E, enfim, eu acho que é a principal porta de entrada, ele tá em vários segmentos e tal. Eu acho que é um legal pra começar a colocar o pezinho lá. E aí, eu gosto bastante dos que são mais setorizados, entendeu? Sim. Então, por exemplo, você pega lá o XP Malls, que tem vários shoppings interessantes, você consegue visitar, você consegue ver o movimento. Eu acho que essa experiência de, tipo, você entrar em um shopping e falar, putz, isso aqui é um fundo imobiliário, olha como tá cheio, ou como não tá, eu acho que é bastante interessante para os investidores. Então, acho que os de shoppings também acho que são bem interessantes, principalmente o perfil de shopping aqui no Brasil, que não é só lugar de compras, mas é lugar de convivência e tal, então todo mundo vai, né? Então, eu acho que faz sentido ter, assim, acho que o shopping tá muito fácil, porque eu acho que o consumo no Brasil, Não, você vai no shopping, está tudo ele cheio. reduz, mas ele não acaba, né? Então, é a questão de tempo ali para as lojas se renovarem, abrir novas lojas, enfim, até os mais afastados conseguirem, enfim, passar dessa fase mais difícil. E o legal desses fundos de shopping aí é que eles são bem diversificados, né? Porque tem vários Exatamente. shoppings e vários locadores ali. E muito difícil um shopping ter um stand vazio lá, né? Uma loja vazia. Inclusive falam que os fundos imobiliários de shopping são aqueles que é mais fácil de investir se o fundo é monoimóvel, né? Que tem um imóvel só. Porque na verdade ele pode até ter um imóvel só. A maior parte deles tem vários, mas se ele tiver um imóvel só, ele tem vários inquilinos ali. Sim. Né? Então ele tá bem diversificado nos próprios inquilinos. Né? Monoimóvel sim, monoinquilino não, né? Monoinquilino é bem complicado. Eu já investi em monoinquilino. No Macaé? Mas não, Macaé não, pelo amor de Deus. Eu investia no... Esqueci o nome agora do fundo, mas que era o prédio do Banco do Brasil, lá em Brasília, que era só do Banco do Brasil. Acabei saindo dele porque começou o risco de pandemia, tava bem elevado. Eu falei, cara, não vai fazer o menor sentido, ainda que o Banco do Brasil não saia, não vai fazer sentido deixar todo mundo de novo trabalhando presencial, porque muita coisa tem, dependendo da função, a função do cara é melhor ficar em casa, ele Sim. gosta mais. Dependendo da função, não. Mas assim, na média, eu acho que metade da ocupação ele não vai precisar e acabei vendendo. Eu acho que se o inquilino é bom, dá pra ter. Mas ajustando a exposição e tal. Isso é uma coisa que eu olho muito quando eu vou olhar os fundos imobiliários. Eu olho bastante a localização, a propriedade também, mas eu não acho que é o que mais determina. Eu acho que quem são os inquilinos é o que mais determina. Porque, putz, eu alugo um galpão aqui, ou um galpão até industrial, para uma empresa de alimentos que vai super bem, que exporta, que, putz, caiu um meteoro aqui no Brasil, a empresa vai continuar indo bem? Beleza, tô mais tranquilo. Agora não, eu alugo isso daqui, para uma automobilística que, bem ou mal, fora de sair do Brasil, não foi de graça, então é um setor mais cíclico. Num momento maior de aperto, pode ser que dê confusão aqui. Aí é questão de você ver como é que tá pagando o yield lá, se realmente vale a pena, porque eu acho que esse risco ele é real, né? Ele realmente existe. Então eu olho muito para os inquilinos. Como eu